Olá, queridos irmãos, boa tarde. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho. Estamos aqui hoje para fazermos um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, do item 4 ao item 6 do nosso Evangelho, substituindo hoje a nossa amiga Alba. E hoje, no capítulo, a gente tem aqui abandonar pai, mãe e filhos na estranha moral. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos protejam, que nos amparem, que nos envolvam a nossa Casa do Caminho, os nossos dirigentes, a todos os nossos assistidos, a todos os nossos trabalhadores, que possamos todos receber de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, toda a paz necessária, para que possamos juntos aprender, focar, guardar nos nossos espíritos mais uma lição do nosso querido Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Este capítulo, o nosso amigo Mário já trouxe alguma coisa semana passada, aliás, muita coisa, né? Na outra semana ele fez o estudo, mas ele fez no próprio Evangelho. E por acaso, e nada é por acaso, eu estava assistindo, quem puder assistir o estudo do Evangelho, está muito boa essa aula, ele explicando muito bem essa questão do odiar pai, odiar mãe, né? E aqui no item 4, começando então, eu vou chegar lá no odiar, mas então no item 4 a gente vê aqui, no Evangelho de Mateus, diz assim: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus 19, 29. São palavras de Jesus. E aí a gente fica pensando, Jesus dizendo pra gente largar pai, largar mãe, abandonar a esposa, os filhos, as terras, porque aí a gente vai ter então o cêntuplo de tudo isso e herdaremos a vida eterna. É um pouco estranho a gente perceber essas palavras como palavras vindas de Jesus, né? Que sempre trouxe palavras de consolo, de harmonia, de união, e fica soando um pouco confuso isso, né? Vamos dizer assim, é contraditório com o que a gente pensa de Jesus. Mas a gente vai entender nesse estudo que não é contraditório não, que é uma questão de interpretação e é uma questão de aprofundamento desse estudo. É uma questão de perceber o que Jesus queria dizer com isso. Então a gente vai continuar mais um pouquinho. Aqui lembremos, ele manda que a gente abandone pai, mãe, a nossa família de um modo geral, né, o que tivermos, as nossas terras, para então recebermos, inclusive por herança, a vida eterna. O que a gente diria que é uma condição melhor no mundo espiritual, né? Dadas essas palavras. E aí no item 5 ele diz assim: então disse-lhe Pedro, quanto a nós,
vê que tudo deixamos e te seguimos. Porque os apóstolos largaram as suas famílias, os apóstolos largaram os seus trabalhos, alguns continuaram trabalhando também para se sustentar e para poder manter o trabalho do apostolado, mas assim, eles deixaram a sua vida pessoal de lado para seguir Jesus. Criaram, se vocês lerem o Ave Luz, o Boa Nova, vocês vão ver quantas vezes eles chegam, Pedro então tem aborrecimentos sérios, desentendimentos sérios com seus familiares, porque não entendiam como ele estava seguindo aquele homem, o tinham como preguiçoso, não conseguiam entender o plano de Jesus, né? A missão de Jesus aqui na terra e a missão daqueles homens que foram escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos. Então, eles tiveram muitos conflitos com seus familiares, conflitos com a sociedade que na época não entendia, conflitos pessoais, alguns deles, né? Muitos, quando a gente estuda a vida dos apóstolos, a gente vê que alguns, até mesmo aqueles que a família compreendia, que a família aceitava e seguia Jesus, os familiares às vezes não entendiam a grandiosidade da missão de Jesus. Quando a gente vê a mãe de Tiago e João pedindo a Jesus que no reino de Deus um se sente à sua direita e outro à sua esquerda, a gente percebe que ela não estava entendendo ali qual era a condição que precisaria ter o Espírito para estar à direita ou à esquerda de Jesus, para estar junto dele. Jesus, no momento que ela fala isso para ele diz para ela: será que eles estão aptos a beber do meu cálice? Ou seja, a sofrer tudo aquilo que os que me acompanham, que os que vão prestar testemunho do meu amor, da minha tarefa, vão ter que suportar? Será que eles vão conseguir? Então a gente vê que nem aqueles que seguiam Jesus, que acompanhavam, que acreditavam que ele era o Messias, né? Que ele era aquele prometido desde lá dos profetas, o enviado que viria. Mesmo esses que acreditavam não conseguiam entender, penetrar na grandiosidade da tarefa do Mestre. Então vamos lá, continuando. Pedro então pergunta para Jesus, né, dizendo para Jesus que eles deixaram tudo, né? Quanto a nós, vê que tudo deixamos e te seguimos. Jesus observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então, o que Jesus continua complementando aqui? Que se nós abdicarmos da nossa família, dos nossos amores, em prol do trabalho no bem, do trabalho do Evangelho, porque foi isso que foi instituído pelos apóstolos, né? O Evangelho de Jesus. Jesus veio nos trazer a boa nova, as informações, as mudanças de ideias, de conceitos a respeito de Deus. A gente tinha antes um Deus punitivo, um Deus que castigava, um Deus que alimentava o ódio. E aí Jesus nos traz o quê? O Deus Pai, o Deus de amor, o Deus de misericórdia.
Jesus vem nos trazer que nós não temos que pagar o mal com o mal. Nós temos que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Nós temos que melhorar, que não nos apegarmos ao mal, mas sim ao amor ao próximo. Quando ele resume todos os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E depois ele vem de uma forma belíssima, quase poética, explicar para a gente quem é esse próximo. Quando um dos seus apóstolos lhe pergunta: mas Senhor, quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E aí ele traz a parábola do bom samaritano. E depois de ele narrar a parábola, né, que eu não vou trazer aqui para vocês por causa do tempo, mas é muito lindo, é um homem que está numa estrada, né, e ele é assaltado. E ele fica lá e passa um fariseu e olha e deixa ele lá caído. Passa um outro que eu não lembro exatamente o título, mas que também é um representante da igreja e deixa ele lá caído. E por fim passa o samaritano. E o samaritano vai, pega ele, bota no seu cavalo, cura suas feridas, trata dele, leva ele para uma estalagem, deixa ele lá, cuida dele, deixa ele lá, deixa pago, que ele precisa continuar a viagem dele. Pede ao moço da estalagem para cuidar dele, deixa todas as despesas pagas e diz que se na volta, se tiver gasto mais alguma coisa, que ele vai complementar. E aí, quando Jesus acaba de contar essa parábola, ele pergunta: quem foi o próximo daquele homem? O fariseu? O outro, que agora me desculpem, mas eu não lembro o título dele, ou o samaritano? O samaritano, que agiu com bondade, com misericórdia, sem saber quem era aquele homem, sem dizer, sem perguntar se ele era um ladrão, se ele era um mendigo, se ele tinha a mesma religião. E detalhe, o samaritano não era bem quisto, né, ali pelos judeus. Então, aquele que não era bem visto, aquele que era tido com um olhar meio torto, né, por todos, foi o que teve amor ao próximo, sem perguntar nada para esse próximo, sem questionar nada. Eu sempre estudei essa parábola e sempre achei ela muito linda. E aí, uma vez ouvindo uma palestra da nossa Ângela, nossa amiga que desencarnou, mas deixou um estudo, depois vocês procurem na página no YouTube, na Casa do Caminho, tem uma palestra dela belíssima sobre essa passagem, sobre essa parábola do bom samaritano. E ela lembra que eu nunca tinha me atentado a isso. Não se fala, Jesus não se fala no Evangelho qual é o nome do samaritano, qual é a raça, do samaritano não, do homem que é assaltado, qual é a raça, qual é o credo, qual é a cor, se ele é bom, se ele é mau. Não diz nada, diz apenas que era um homem que estava fazendo uma viagem e que é assaltado. Então, isso mostra pra gente, foi o que nos trouxe a nossa Ângela e que nos fez refletir bastante, que o próximo pode ser qualquer um. Qualquer um. Bom, mau, da mesma religião que nós, de outra religião, da mesma raça, de outra raça, com as mesmas opiniões políticas,
com o mesmo time de futebol, enfim, não importa. O próximo é um irmão meu, criado por Deus. E é esse próximo que Jesus veio nos ensinar a nós amarmos. Foi a esse próximo, é para a gente abandonar esses nossos próximos, tão próximos, né? A nossa família que a gente já ama. A gente já ama a mãe, já ama pai, já ama irmão, já ama sobrinho, filho. Mas esses são fáceis de amar, né? Marido, esposa, enfim. E aquele outro que eu não conheço, ou que é difícil, esse também é o meu próximo. E é esse próximo que Jesus está chamando a gente para amar. É esse próximo que Jesus veio despertar os nossos corações para eles. E foi para esses próximos que Jesus chamou os seus apóstolos para trabalhar com esses que eram leprosos, que eram prostitutas, que eram pessoas de má vida, que foram os homens que os acompanharam na cruz. Quem foram os seus companheiros de cruz? 2 ladrões. Então, Jesus não veio para os sãos, não veio para os que já estão no caminho certo. Ele veio para os doentes do corpo, mas também para os doentes da alma. E é isso que ele quer que a gente entenda, que a gente perceba. E aí ele continua aqui. Então ele fala isso para Pedro, ele deixa bem claro que na medida que eles estão abandonando seus lares para ir vivenciar esse amor, para ir vivenciar essa união com Deus, em nome dele, Jesus, eles já vão estar começando a receber agora as alegrias. Por quê? Porque maior alegria do que a gente receber alguma coisa é a gente dar. Quando a gente ajuda alguém, quem já teve a oportunidade ou tiver a oportunidade de fazer um trabalho, por exemplo, com morador de rua, um trabalho com uma criança na evangelização infantil, um trabalho com os assistidos da nossa Casa do Caminho, ou de outra casa, ou qualquer lugar, uma igreja, enfim. Qualquer trabalho que você possa ajudar alguém, eu garanto para você que a sensação que você tem quando você acaba de auxiliar é uma alegria tão grande, é um prazer muito maior do que quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente ganha alguma coisa. Então, essa é a primeira alegria que a gente já tem, a gente já recebe nesse mundo, como diz Jesus pra gente. E no século vindouro, na vida eterna. Ou seja, quando a gente desencarnar, isso que a gente plantou aqui, a gente vai colher no mundo espiritual, a gente vai encontrar uma condição melhor para nós. Um lugar, uma situação consciencial muito melhor. E isso é a verdadeira alegria, isso é a verdadeira felicidade. Por isso Jesus diz que a felicidade muitas vezes não é desse mundo, porque a gente ainda está construindo para um dia, num outro mundo, a gente poder olhar para trás e se sentir feliz verdadeiramente, vendo os nossos amados bem, vendo nós com a nossa consciência tranquila do dever cumprido. Isso vai ser a felicidade verdadeira. Então vamos lá, continua Jesus. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha disponha do que eu tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. E quantas vezes a gente faz isso, gente? Quantas vezes a gente começa um trabalho e aí, por conta dos nossos compromissos materiais, por conta da nossa família, por conta das nossas
diversões, distrações, a gente vai se afastando do trabalho, né? Cada hora é uma desculpa, cada hora é uma desculpa. E quando a gente vê, a gente está mais faltando do que estando presente naquele trabalho que no início a gente chegou tão cheio de entusiasmo, tão cheio de boa vontade, mas os chamamentos do mundo começaram a ser mais fortes. Os arrastamentos foram vindo e nos levando devagarzinho, devagarzinho. Quando a gente viu, a gente já não estava mais ali presente. Só o nosso nome estava lá. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque é muito fácil a gente ser retirado de um trabalho. Pelos espíritos que não querem que a gente melhore, pelos inimigos da casa, enfim. Mas principalmente pelos espíritos que nos acompanham, que não querem que a gente caminhe. Porque trabalhar no bem requer compromisso, requer responsabilidade, dever, abnegar muitas coisas, muitas alegrias, muitas festividades. Ah, mas então eu não vou ter mais vida? Sim, você vai ter vida. Mas você tem que começar a entender que assim como você tem responsabilidade com o seu trabalho material, você também tem que ter responsabilidade com o seu trabalho espiritual. Porque é ele que vai te garantir, olha lá, quase que aposentadoria, né? Só que não, é a alegria no mundo espiritual, é a certeza de que você fez tudo o que você precisava, tudo que você se comprometeu antes de reencarnar. É a certeza que você estava ali na hora que o seu próximo estava precisando de ajuda. Você esteve presente ali. Porque os prazeres do mundo, eles vão passar. A gente aqui na Terra, né, a gente é reencarnado, a gente trabalha, aí a gente tira férias, mas a gente mais trabalha do que tira férias, né? A gente trabalha 11 meses e tira um mês de férias. Quem consegue fazer isso? Tem muita gente que não tira nem férias. Eu conheço pessoas que nunca tiraram férias. Tem pessoas que têm trabalho escravo, inclusive. Mas, enfim, a gente trabalha muito materialmente e a gente aceita isso muito bem. Isso está introjetado em nós. Mas quando a gente fala de trabalho espiritual, quando a gente fala de trabalho voluntário, a ideia que a gente tem é que a nossa presença também é voluntária. Eu posso estar ou não, eu posso querer ir ou não, mas não é assim, gente. É uma responsabilidade muito grande. Os amigos espirituais contam com a gente. Aqueles espíritos que vão lá ser ajudados contam com a gente. Aquelas pessoas que precisam, que vão lá ser assistidas, contam conosco. Então a gente tem sim que ter responsabilidade. A gente tem que ter comprometimento. E aí, a gente continua aqui. Eu não vou ler todos os itens por causa do horário, mas aqui ele diz assim, que essas palavras de Jesus, se a gente pensar ao pé da letra, a gente vai falar, caramba, como é que Jesus manda a gente se afastar da família? Como é que Jesus diz pra gente abandonar tudo e segui-lo? Mas aqui ele traz uma referência. Aquelas pessoas que largam suas famílias e vão para a guerra, né? Elas são tidas como heróis. Elas têm grande mérito. Por quê? Porque se percebe que elas estão abrindo mão de deveres para outros deveres mais importantes. Que, em tese, é mais importante você defender a sua pátria, né? Você representar, do que você ficar ali preso com a sua família. Você vai abandonar sua esposa, seus filhos, por um bem maior, por uma causa maior, mais nobre. E o Evangelho não é também uma causa muito mais nobre, inclusive, do que defender a sua pátria? Trabalhar para Jesus? E quantas vezes a gente tem que abrir mão
de coisas que a gente gosta, de um casamento, de um amigo, de uma viagem, né? Ou de viajar tantas vezes, a gente pode conciliar, né? A casa espírita não é uma prisão, mas a gente também tem que entender que também não é uma festa, também não é uma, como diz a Alba, não é a casa da mãe Joana, que você vai quando quer e você faz as suas regras. Não, é um lugar sério, com espíritos sérios. Então, todo o trabalho que a gente se compromete antes no mundo espiritual e depois aqui. E a gente tem que estar lá, presente, porque isso vai ser cobrado da gente. E aí ele continua aqui. Quando a gente se afasta, né? Quando há esse afastamento, esse amor entre pai e filho, entre filho e mãe, né? Ali Kardec traz até que naquela época as mulheres abandonavam seus lares para ir morar com seus maridos, né? E a gente vê os filhos abandonam os seus lares para irem constituírem suas famílias. E nem por isso acaba o amor entre pai e filho, né? Muito pelo contrário, esse amor, ele se transforma, ele se multiplica. E mesmo entre amigos, quantos amigos que a gente tem que a gente não vê por tanto tempo. E mesmo assim, quando a gente reencontra aquele amigo, é aquele amor, aquela fraternidade, aquele carinho, que parece que a gente nunca teve longe. Quantas mães que os filhos vão morar no exterior, porque precisam, por trabalho, porque a vida direcionou assim, e o amor não acaba, muito pelo contrário. Então, a ideia é essa. Quando Jesus, Kardec traz aqui, que quando Jesus traz isso, na verdade, ele está falando de uma forma, dando uma ênfase muito grande. Ele traz aqui a hipérbole, né? Então, ele fala de uma forma que não é a real. Ele está botando, como a gente fala, eu já te liguei 1 milhão de vezes. Aí você não ligou 1 milhão de vezes para a pessoa, né? É uma força de expressão. Então, quando Jesus fala odiar pai e mãe, quando ele traz esses detalhes aqui, ele não está querendo dizer que você precisa se afastar e nunca mais ver seu pai e largar de mão a sua esposa. Não é isso. Mas é que muitas vezes a gente realmente tem que abdicar. A gente tem que... Doutor Bezerra deixou sua filha doente para ir ajudar o outro, para ir atender lá a pessoa que estava precisando. Por quê? Porque ele confiou na espiritualidade que iria cuidar da sua filha. Deixou ela medicada, deixou ela em casa, sabendo que os amigos espirituais iriam ajudá-la para que ele pudesse socorrer um outro. E quantas vezes a gente também não faz isso? A gente pode ir para a casa espírita, às vezes, passando mal. Ou a gente deixa o nosso filho em casa, né, com a sogra. Não está muito bem, não, mas eu tenho que ir lá trabalhar, porque hoje é meu dia, eu tenho certeza que quando eu voltar ele vai estar bem. A gente tem que confiar. É claro que se a criança estiver passando muito mal, ou se o marido está muito mal, a gente vai ter que socorrer. Mas tem gente que falta por qualquer dor de barriga. Minha unha, dei uma topada na unha. Ah, hoje eu não vou na casa espírita. E aí, quando a gente vê, a gente não vai hoje, a gente não vai amanhã, a gente vai no outro dia. E aí a gente se afasta do trabalho. E quem perde? Somos nós. Porque trabalhador aparece outro. É igual empresa. Um funcionário vai embora, vem outro. A empresa não vai fechar. Mas aquele funcionário que saiu, perdeu. Perdeu várias oportunidades, inclusive de desenvolvimento. E é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que entender. A gente às vezes acha que a gente está fazendo grande coisa indo para a casa espírita trabalhar. Mas na verdade os grandes beneficiados somos nós, né? E aí o Espiritismo traz aqui no finalzinho, dizendo que
Os verdadeiros laços, os laços de afeição, eles não se desfazem com a separação. Eles não se quebram. Muito pelo contrário. Nem mesmo pela morte. Ou seja, nem quando a gente desencarna ou quando o nosso irmão desencarna, os nossos laços de amor, de carinho, de amizade, não se desfazem. Muito pelo contrário. Eles se fortalecem. Por quê? Porque na vida espiritual a gente vai poder vibrar mais ainda. Se aqui a gente já estava na mesma sintonia, a gente vai poder vibrar mais facilmente junto. A gente vai poder se encontrar por pensamento. A gente vai ter tantas formas de estar junto, né? Quantas vezes a gente lembra de uma pessoa? Eu estou aqui, eu lembro de um amigo meu. Nossa, eu quase consigo ver o meu amigo aqui. Eu consigo lembrar da fala dele para mim, né? Às vezes eu tô aqui na minha casa, eu vejo uma coisa, eu lembro da minha mãe, é como se ela estivesse aqui do meu lado. E assim, o amor, né? Às vezes eu tenho alguns amigos que às vezes eu penso, quando eu penso, o amigo liga. O que é isso? É afinidade. Então, esses laços, eles não se desfazem. E por isso Jesus recomenda que a gente abandone, entre aspas. Porque são relações que já estão construídas. Ou que pelo menos a gente não dê tanto valor. Por quê? Porque o meu pai vai ficar, o meu marido vai ficar. Mas a minha vida espiritual é responsabilidade minha. Então eu tenho que lutar. O meu marido não gosta que eu vá à casa espírita. É uma briga para eu ir à casa espírita. É uma briga sua. É você abandonar a paz do seu lar e comprar uma guerra. Por isso a estranha moral. Porque Jesus diz que Ele vai trazer realmente a guerra, a divisão. Porque para você seguir não é fácil, porque o outro vai ser acessado para te atrapalhar. O outro vai ser acessado para te pedir ajuda justo na hora que você estava saindo para a casa espírita. O seu vizinho vem bater na sua porta pedir uma ajuda. E aí você vai ter que falar, olha, desculpa, eu vou te ajudar rapidinho, ou então, depois você me procura mais tarde que eu faço isso para você. Agora eu estou saindo que eu estou atrasado para o meu compromisso. Tal qual você faria se você fosse trabalhar na sua empresa. Não é assim que a gente faz? Olha, não dá não, eu tenho que ir, eu vou chegar atrasado no meu trabalho, eu não posso, eu estou com hora marcada. Eu tenho uma reunião agora. Mas para a casa espírita a gente não tem isso. A gente ainda não conseguiu fortalecer esse conceito de trabalho, de importância, de valor dentro de nós. E aí, qualquer coisinha, a gente fica igual uma folha que é levada com qualquer ventinho. Então a gente precisa pensar bastante nessas palavras de Jesus. O que a gente quer construir para nós? Nós somos responsáveis, a gente não vai poder chegar no plano espiritual e dizer, minha mãe me atrapalhou, o meu vizinho, o meu marido, o meu filho não deixava eu ir porque atrapalhava, porque não conseguia, não tinha com quem deixar, enfim, eu não vou poder dar desculpas. A minha tarefa é minha e eu vou ter que dar conta dela quando eu desencarnar. E eu já vou poder começar a colher frutos, desde já. Se eu começar a seguir, né? A gente vai pelo dever, a gente vai pelo amor e a gente vai pelo comprometimento. E quando a gente vê, a gente tem ali já alicerçado aquele nosso horário, aquele nosso trabalho. E aí, depois que tiver alicerçado, ninguém mais atrapalha. Uma hora ou outra vem alguém dar uma atrapalhadinha, tentar, os espíritos inferiores ainda vão ficar tentando a gente,
mas a gente já vai estar ali firmes, fortes, né? E conquistados esses nossos momentos com os nossos amigos espirituais, que também trabalham muito por nós para que a gente vença, para que a gente consiga melhorar, consiga fazer a nossa parte. Que Jesus, que Deus, nosso Pai, que esses amigos queridos, bondosos, Dr. Herman, Altivo, tantos outros amigos da nossa Casa do Caminho possam nos proteger, nos fortalecer e nos ajudar a seguir com o nosso trabalho, com a nossa doutrina, com o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus.